a nossa quarta aula, que vai tratar, então, das provas em matéria de processo previdenciário, né? Em relação à nossa aula de hoje, então, eu começo destacando que o que são provas, né? Qual é a sua importância no âmbito do processo previdenciário? Vejam que o direito previdenciário, como nós sabemos, é um direito fundamental, não é verdade? Porque trata efetivamente de relações, né, nas quais o cidadão se encontra em face de uma situação de necessidade social e ele depende fundamentalmente daquela prestação previdenciária para amparar as suas necessidades fundamentais. E quando isso é denegado na esfera administrativa e o cidadão ingressa em juízo, vejam que por mais que a parte efetivamente esteja em uma situação subjetiva que demandaria a proteção estatal, né, ela pode efetivamente ficar sem o devido amparo previdenciário se ela não consegue, no bojo dessa ação previdenciária, comprovar, né, os fatos constitutivos do seu direito. Então, efetivamente, as demandas previdenciárias, elas versam sobre questões sensíveis, né, e que demandam, portanto, uma atenção especial por parte do Poder Judiciário. Bom, e o que são provas em matéria previdenciária, né? Eu vou aqui compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar um pouquinho a nossa exposição. Bem, então, olha só, né? Quando nós falamos em prova em matéria previdenciária, aqui eu estou trazendo um conceito de prova, né, dos processualistas, do Vanbier e Talamini, mas poderíamos, evidentemente, trazer vários conceitos a respeito de prova, né? Em verdade, então, as provas, o que elas configuram? As provas são, né, os meios pelos quais as partes vão buscar influenciar o convencimento do magistrado a respeito do direito que elas alegam, né? E o que elas devem comprovar? Bom, se uma demanda previdenciária foi instaurada, efetivamente o que elas devem comprovar são aqueles fatos sobre os quais existe controvérsia e que são previdenciariamente relevantes, né? Porque certamente que há um conjunto de fatos que não têm o menor interesse de serem demonstrados no âmbito do processo previdenciário, embora eles possam ser relevantes na vida pessoal das pessoas, né? Bom, e como é que vai ser feita, então, a comprovação dos fatos previdenciários? Esses fatos eles vão ser demonstrados através dos meios de prova, né? Vejam que alguns meios de prova são expressamente previstos no CPC, né? Nós temos, por exemplo, uma regulamentação específica a respeito de como deve ser realizada a prova testemunhal, a prova pericial, a prova documental, né? O CPC também inova no sentido de tratar, né, pela primeira vez da comprovação através de ata notarial, né? Mas, evidentemente, que esses são meios que nós chamamos de meios típicos, porque são meios previstos expressamente na legislação processual. Agora, evidentemente, que a sociedade se altera a todo momento, né, por conta de transformações, sejam elas tecnológicas, culturais, né, comportamentais, e, evidentemente, que nenhuma legislação do mundo poderia ter a pretensão de tratar de forma exaustiva em relação aos meios probatórios que possam ser utilizados. Assim é que nós temos uma regra geral, né, que nós vamos ver no âmbito do artigo 369 do Código de Processo Civil, que admite, então, a comprovação quando a parte não possui necessariamente aqueles meios que são expressamente previstos na legislação processual, mas ela pode demonstrar o direito que ela possui, então, através de outros meios, tá? Bem, mas por mais difícil, portanto, que seja uma controvérsia, seja do ponto de vista jurídico, né, ou do ponto de vista fático, né, porque se a controvérsia ela é extremamente complexa do ponto de vista jurídico, o juiz vai poder se utilizar, né, de todo um arcabouço hermenêutico na busca, então, da melhor solução que esteja em sintonia com aqueles princípios que são agasalhados pela nossa lei fundamental, né? Agora, quando nós temos uma controvérsia em relação aos fatos, vejam que nenhum juiz pode se eximir de decidir, nos termos do artigo 140 do Código de Processo Civil. Então, se nenhum juiz pode se eximir, né, do dever de decidir, e nós temos, inclusive, a previsão na nossa lei fundamental do princípio da razoável duração do processo, né, quando o juiz, no bojo do processo, não consegue encontrar os elementos suficientes para afirmar sua convicção,
então ele vai ter que decidir com base no ônus processual que é estabelecido pelo Código de Processo Civil. Então, vejam, a comprovação dos fatos que são previdenciariamente relevantes não é uma obrigação das partes, né? É um ônus. Né? Por que é um ônus? Porque se a parte não se desincumbir desse ônus, então, ao final do processo, o que nós teremos é uma aplicação, né, por parte do magistrado daquilo que dispõe o Código de Processo Civil, né, no artigo 373. Ou seja, em princípio, cabe à parte autora a comprovação, né, dos fatos constitutivos do seu direito e cabe ao réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Tá? Então, isso é o que vai reger, basicamente, a condução no processo por parte do magistrado, quando, ao final, ele não encontrar nos autos os elementos que são suficientes para afirmar a sua convicção e decidir no âmbito desse processo. Bom, conforme eu havia antecipado, né, o nosso Código de Processo Civil, no seu artigo 369, né, ele estabelece o quê? Que as partes, além dos meios típicos que são previstos no Código de Processo Civil, né, e esse artigo 369 acolhe o princípio da liberdade objetiva dos meios de demonstração, né, ou seja, liberdade objetiva dos meios de demonstração. Né. As partes podem se valer de todo e qualquer meio, ainda que não seja expressamente previsto no ordenamento jurídico, desde que esse meio preencha dois requisitos. Ele seja cientificamente idôneo, né, e moralmente legítimo, porque a nossa Constituição Federal, em princípio, não admite, né, o uso da prova ilícita. Bom, em relação aos meios cientificamente idôneos, a gente pode destacar, por exemplo, né, e aqui, evidentemente, que eu não quero tocar na fé religiosa de cada um. Todas as pessoas têm o direito de acreditar no que quiserem ou de não acreditar em nada, né? O Estado é laico. Mas, por mais que esteja imensa a minha convicção, né, por exemplo, na fé espírita, né, a questão, por exemplo, de provas psicografadas, evidentemente que no âmbito de uma ação previdenciária, elas teriam, talvez, né, uma eficácia meramente persuasiva do espírito do julgador, mas jamais poderiam ser utilizadas como fundamento de convicção, né, para fundamentar a decisão se o autor ostentava ou não uma relação empregatícia, né, com a pessoa que faleceu. Tá? Então, evidentemente, os meios probatórios para serem aceitos, eles devem ser cientificamente idôneos e moralmente legítimos. Um detalhe interessante é que, como nós sabemos, né, as ações que tramitam no âmbito dos juizados especiais federais e nas varas comuns, na maior parte dos casos, o que muda é só o valor da causa. Né? Porque nos juizados especiais federais, nós temos a tramitação de ações tão complexas em matéria previdenciária quanto as que tramitam nas varas comuns. Agora, pensem comigo, né? Se a parte está em face de uma situação na qual ela busca a concessão de um benefício previdenciário que foi indeferido pelo INSS e ela necessita de uma ampla dilação probatória para comprovar o direito que ela alega possuir. Se ela pudesse optar, será que ela ajuizaria a sua ação no âmbito dos juizados especiais ou ela ajuizaria a sua ação em uma vara comum, né? Vejam, apesar de na lei dos juizados especiais federais haver uma remissão, né, conforme nós sabemos, a lei 9.099, de forma que o CPC só se aplica, né, numa remissão de segundo grau. E o artigo 32 da lei 9.099 também consagra uma regra que é semelhante à regra do artigo 369, ou seja, o princípio da liberdade objetiva dos meios de demonstração, né? Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, podem ser aptos para provar a veracidade dos fatos que estão alegados pelas partes de uma ação que tramita nos juizados especiais federais. Mas, via de regra, a condução no processo por parte dos magistrados no juizado e os entendimentos consagrados nas turmas recursais acabam por não admitir um contraditório em sentido pleno. Né? Vejam que um contraditório em sentido pleno
né? A parte deveria ter o direito de utilizar todos os argumentos que ela entende relevantes, né, para fundamentar a procedência da ação. Ela deveria ser intimada de tudo de relevante que ocorre no processo, para que pudesse agir e reagir, né, de forma processualmente adequada, e ainda ter a possibilidade de produzir todas as provas, né, que eventualmente fossem pertinentes para demonstrar o direito que ela alega. Só que nos juizados especiais federais, conforme já referi, né, muitas vezes nós vamos encontrar uma expressiva limitação no que tange ao princípio do contraditório, né, e é por isso que nós vamos ver com muita frequência as partes utilizando, né, diversas estratégias para tentar fugir dos juizados. E vejam, no âmbito dos juizados especiais federais, o entendimento consagrado é de que o CPC não se aplica automaticamente, né? Até porque nós temos disposições específicas em relação a provas no âmbito dos juizados especiais federais, e nas lacunas, né, da lei dos juizados, sempre existe a possibilidade do magistrado fundamentar que os princípios do juizado determinam que certas regras do CPC não sejam compatíveis com a celeridade que se desejaria, né, da tramitação de uma ação nos juizados especiais federais. Bom, agora vejam, nós temos uma regra geral no procedimento do INSS, na esfera administrativa, e a gente precisa entender isso, né, para ver como é que isso repercute nas ações que tramitam na justiça como um todo. Para o INSS, o cidadão, quando busca uma prestação previdenciária, é necessário que todas as informações previdenciariamente relevantes, elas estejam constando no CNIS, né? O Cadastro Nacional de Informações Sociais, né? O CNIS, né, que é o maior banco de dados da América Latina, tá? Nós sabemos, existe hoje uma previsão, né, que foi inserida no artigo 29A da Lei 8.213 de 1991, né, que legitima o procedimento, aliás, que desde que o INSS implementou, né, a primeira versão do seu Cadastro Nacional do Trabalhador, já era utilizado, mas hoje consta expressamente da lei, né? O INSS vai utilizar as informações constantes no CNIS sobre os vínculos, remunerações de segurados, seja, né, para fins de verificação da existência da filiação, da sua manutenção rígida, da carência, como também das questões relativas ao cálculo do benefício, né? E o CNIS, ele vai ser alimentado com base, né, naquelas obrigações acessórias que as empresas e todos aqueles que contratam trabalhadores devem se desincumbir, né? É através, então, do lançamento, por exemplo, das informações da GFIP hoje, né, é que o CNIS vai sendo alimentado. E cada segurado da Previdência Social, ele é identificado, ou melhor, ele deveria ser identificado por um único NIT, tá? Número de identificação do trabalhador, que corresponderia, vamos dizer assim, né, ao PIS, né, do trabalhador, ou ao seu PASEP, ou se ele sempre foi contribuinte individual, quando ele pela primeira vez comprou aquele carnezinho, né, lá na livraria, e a partir, então, né, das informações que ele, quando começou a pagar aquele carnezinho, então ele tem lá um NIT, né, em torno do qual as suas informações previdenciárias elas vão ser agrupadas. O problema, como a gente vai ver, é que em alguns casos nós temos pessoas que têm mais de um NIT, né? E aí é que nós pode dar algumas confusões, né? Quando essas informações elas estão pulverizadas, elas estão divididas, né? De forma que o cidadão, então, antes, né, de fazer o seu requerimento de benefício, seria de todo conveniente que ele agrupasse, né, as suas informações, promovendo uma unificação do seu NIT, tá? Agora, se as informações estão todas redondinhas, né, no CNIS, então provavelmente o Poder Judiciário não vai ter problema. O benefício vai ser concedido na esfera administrativa e isso não vai vir, né, para a Justiça Federal, seja no juizado ou na vara comum, e, portanto, não vai aportar na turma recursal e nem no tribunal, né? É claro que, havendo inconsistências no CNIS, a retificação ou a inclusão de informações, elas podem ser feitas na esfera administrativa, mas aí é o ônus do trabalhador a apresentação dos documentos. Então, a gente tem que entender o seguinte, tá? As informações que estão constando no CNIS geram uma presunção em favor do segurado. Se as informações estão erradas, se elas estão incompletas,
se elas precisam ser retificadas, aí é o ônus do cidadão promover a apresentação dos documentos para convencer a administração. E se ele não conseguir fazer isso, né, aí sim ele vai ter que ingressar no Poder Judiciário, porque, como nós sabemos, né, é necessário o prévio requerimento na esfera administrativa. Bom, vejam que hoje, né, é interessante, até se a gente olha para essa gravura aqui, né, tudo que esse cidadão está segurando, tudo que aparece ali hoje, o nosso celular faz e faz melhor. Não é verdade? Todos esses tipos de informações, né, hoje constam, né, na nossa vida através do bendito smartphone que nós possuímos, né? O que eu quero dizer é que nós temos ainda uma legislação que se preocupa em demasia com a prova documental e nós temos uma tendência de associar prova documental a papel, né? Não necessariamente a prova documental ela será uma prova de papel. Mas então observem que ao longo da história, quando alguém buscava a concessão de um benefício previdenciário, já havia desde 1966 uma regra antiga dizendo que não se admitia, para fins de comprovação de tempo de serviço, a prova exclusivamente testemunhal. Tá? Então, isso contraria aquela regra geral do CPC, né, que inclusive está reproduzida hoje no artigo 442, no sentido de que a prova testemunhal é sempre admissível, né, salvo quando a lei dispõe em sentido diverso. E essa regra em sentido diverso já existe desde 1976, né, decreto 66 de 1966, com relação à comprovação do tempo de serviço, tá? Eu vou voltar para tratar de forma mais detalhada essa questão da comprovação do tempo de serviço rural, né? Como é que aconteceu toda essa evolução, né? O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, né? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Isso a gente vai ver com mais calma na nossa próxima aula, quando aí nós falarmos a respeito, então, né, da prova para a comprovação do tempo de serviço rural. Ali me parece que será o momento mais oportuno para fazer várias referências, né, em relação à evolução do uso desses documentos. Mas aqui eu só quis demonstrar para vocês, né, esse ponto de partida, ou seja, né, a comprovação de forma geral de fatos previdenciários, ela só precisa, né, efetivamente estar apoiada em prova documental quando a lei expressamente exige. Tá? E ao longo do tempo, né, nós tivemos, inclusive, em 2019, uma mudança na legislação, porque essa necessidade do início de prova material também passou a ser exigido, que não havia antes, para a comprovação de dependência econômica e de união estável. E nós vamos, inclusive, examinar o que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito disso, tá? Porque, em verdade, para o Supremo Tribunal Federal, ele fez uma distinção em relação a essas mudanças trazidas, né? E que foram examinadas no bojo da ADIM 6096, né? Essas mudanças trazidas pela Lei 13.846, em relação a esse parágrafo 5º do artigo 55. Porque, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal, ao passo que essa previsão do parágrafo 3º do artigo 55 vincula, inclusive, o Poder Judiciário, no bojo da ação direta de inconstitucionalidade, o STF disse que essas mudanças em relação à comprovação da união estável, isso é muito importante, e da dependência econômica, não são obrigatórias para o Poder Judiciário. Então, eu tenho visto, inclusive, né, em fundamentações de decisões, aí, de acordos, etc., fazendo referência de que não se admite a comprovação com base em prova exclusivamente testemunhal de dependência econômica e de união estável, né? Em verdade, o Supremo Tribunal Federal, quando julga a ADIM 6096, diz que essas mudanças são obrigatórias para a administração. Tá? Então, o Supremo fez uma diferença importante aqui. Bom, em relação, então, à comprovação, tá, do tempo de serviço rural, eu vou falar com mais vagar em outro momento. Tá? Agora sim, nós estamos traçando esse panorama mais geral em relação à comprovação de fatos em matéria previdenciária. Né? Bem, os atos processuais por meio eletrônico também são uma
um importante avanço, né, incorporado pela legislação processual, porque, às vezes, pessoal, as mudanças da tecnologia, elas acontecem normalmente, né, com uma velocidade muito maior do que a própria mudança dos comportamentos das pessoas. Tá? E essa possibilidade do uso para comprovação de fatos previdenciários, né, de documentos eletrônicos, né, isso sofre um avanço muito importante com o nosso CPC de 2015, mas, em verdade, nós já tínhamos um uso por parte da jurisprudência, né, admitindo a questão desses documentos e também a realização, vejam, das audiências, né, através de videoconferência, o que foi também utilizado de forma pioneira aqui na 4ª Região. Só para vocês terem uma ideia, o pessoal que é mais novo, eu que assumi em 1996 em uma vara previdenciária, eu me lembro que, às vezes, para um processo em que se buscava a concessão de uma aposentadoria, era necessário expedir uma carta precatória para a Justiça Estadual, né? E até essa carta precatória ser cumprida e retornar, às vezes passava mais de ano, às vezes 2 anos. Então, imaginem só, né, que dificuldade, né, para se cumprir uma carta precatória na Justiça Estadual. E hoje, né, nós temos com essa... Hoje, então, está muito mais fácil, porque nós temos colegas que, inclusive, né, fazem audiências inteiramente, né, de forma virtual, né, com as partes, né, em locais completamente diferentes, né, e nem mesmo o magistrado, até recentemente, né, mudanças feitas pelo CNJ, dentro de um contexto de pandemia, fizeram com que as pessoas fossem obrigadas a utilizar esses avanços tecnológicos. Talvez, se não fosse a pandemia, né, nós não teríamos avançado em termos de uso de recursos eletrônicos, né, de forma tão rápida. Então, né, como tudo na vida foi uma tragédia, nós perdemos aí mais de 600 mil vidas aqui no Brasil, mas algum impacto positivo, né, acabou tendo justamente pela questão do uso dessas tecnologias que talvez iam demorar muito mais tempo para serem empregados na justiça de uma forma generalizada. Volto a dizer, aqui na 4ª Região, né, nós já tínhamos esse uso, não só, por exemplo, para inquirição de testemunhas, né, quando às vezes até antes, né, desse contexto da pandemia, se entrava em contato com as testemunhas compareciam na Justiça Federal, na subseção da Justiça Federal, e o magistrado fazia audiência ouvindo a parte autora e as testemunhas que estavam presentes em Porto Alegre, por exemplo, e conseguia no mesmo ato, através da videoconferência, inquirir a testemunha que estava lá em Passo Fundo, Uruguaiana, né, ou em uma outra cidade. Então, claro que isso sempre dependia, né, da viabilidade técnica, né, e havia algumas discussões com relação às possíveis interferências internas, né, no depoimento das partes. Mas como, via de regra, aqui nós estávamos tendo ações, né, em que eram pessoas humildes, segurados contra o INSS, né, isso não teve, por exemplo, a mesma envergadura de debates e de discussões, essas questões das interferências externas, que acabou acontecendo, por exemplo, no âmbito da Justiça Estadual, né, quando tinham debates entre pessoas, né, privadas, ambas pessoas privadas que estavam reclamando das interferências que poderiam estar acontecendo no momento da tomada dos depoimentos e que muitas vezes, né, não havia nem mesmo uma regulamentação adequada, né, de como coibir esse processo. Tá? Bem, mas então, realmente esses avanços tecnológicos, eles foram extremamente importantes, né, e não podem ser desconsiderados pelo Poder Judiciário. Bom, a questão da prova pericial, né? Também a prova pericial, ela sofreu, nós vamos ver, um impacto muito forte por conta da questão da pandemia. O pessoal aqui do tribunal mais antigo deve recordar que nós tivemos um volume muito grande de ações nas quais se discutia, por exemplo, a existência da incapacidade e que não tinha sido feito, por exemplo, o exame pericial presencial. Né? Muitas vezes, então, era determinada a realização, né, da chamada prova técnica simplificada, né, ou teleperícia também, como alguns chamavam, né, a realização desses exames, nos quais o perito acabava, então, fazendo o seu diagnóstico sem examinar presencialmente
à parte autora. Claro que isso tem vários problemas, né? Mas dentro daquele contexto da pandemia, imaginem só, o cidadão estava doente, ele não conseguia fazer inicialmente o seu requerimento na esfera administrativa, porque os prédios públicos todos estavam fechados, né? O INSS, por exemplo, acabou baixando uma regulamentação, né? Com base na lei que foi editada dentro do contexto da pandemia, que as pessoas podiam fazer o requerimento de benefício por incapacidade ou de benefício assistencial, que no caso haveria uma antecipação de um salário mínimo, né? E deveriam juntar um atestado, né? Do Sistema Público de Saúde que devia preencher determinados requisitos, né? Estabelecidos lá na portaria do INSS. Só que a gente brinca que não combinaram com os russos, né? Então, os médicos do SUS, por exemplo, não necessariamente seguiam e sequer tinham conhecimento, às vezes, das exigências do INSS, né? Quando já tinha o CID, já era uma bênção, né? Quando o atestado já tinha uma CID, que pelo menos a gente podia identificar qual era o problema, né? Do cidadão. Então, imagina, o cidadão não conseguia fazer o requerimento na esfera administrativa, ele tinha só um atestado lá que o INSS negava, porque não estava dentro do padrão que ele exigia, né? E depois, quando ele entrava em juízo, né? Primeiro, já havia uma dificuldade de encontrar peritos que aceitassem a nomeação, porque a justiça ficou um tempo significativo sem pagar os peritos, né? E também alguns peritos eram pessoas que até mesmo tinham condições, né, de uma imunidade mais reduzida, portanto pararam também de fazer perícias. Em outros casos, então, a única forma de fazer esse laudo pericial era através, então, né, de um exame no qual o perito olhava os atestados juntados pela parte autora, ou, em alguns casos, fazia, por exemplo, uma chamada, né, de WhatsApp, e aí examinava o cidadão nessa chamada de WhatsApp e fazia, então, né, essa teleperícia, né? Óbvio que isso gerou enormes problemas, mas aqui, então, eu só estou destacando para vocês inicialmente, né, que com relação à prova pericial, de acordo com o que estabelece, né, o CPC, né, o juiz não necessariamente ele é obrigado a determinar a realização de uma perícia, né, porque ele pode se valer de laudos atestados e exames que as partes juntarem com a petição inicial ou com a contestação, né, ele pode se valer dos laudos periciais tradicionais, né, que são esses que nós conhecemos, né, ou, eventualmente, ele pode até se valer, né, o que é mais incomum, né, mas às vezes acontece, ele pode até se valer, né, quando é feita a perícia e comparece, né, o médico assistente, né, contratado pela parte autora, por sua conta e risco, né? Então, eventualmente, pode ser entregue no mesmo ato o laudo feito pelo assistente técnico e o juiz entender que o laudo feito pelo assistente técnico está melhor fundamentado, né, e acolher esse laudo do assistente técnico, né? Ou ainda nós temos a chamada prova emprestada, que eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito disso, né? Ou seja, provas feitas em outros processos, né, desde que sejam submetidas ao contraditório e ampla defesa, ou ainda essa prova técnica simplificada, que foi essa novidade trazida pelo CPC e que aqui nós, na Justiça Federal, acabamos adaptando ela um pouco, né? Bom, agora, nas ações que buscam benefício por incapacidade, né, como o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, muito embora o juiz não seja médico, né, na maior parte dos casos, o que ele vai fazer é se valer, né, das conclusões que são lançadas pelo perito da sua confiança, né, que ele nomeou para proceder o exame técnico naquele caso. Mas para que esse exame realmente ele possa ser um exame que traga efetivamente o esclarecimento dos fatos que se deseja, né, sempre seria importante que as partes, né, tivessem a maior colaboração possível dentro desse processo. Então, quando a gente olha para o CPC, né, que a gente brinca até que o CPC é o código, né, é a lei, vamos dizer assim, perfeita, né, para os advogados, né, e eu acho que ela tem, na maior parte dos casos, realmente, ela foi extremamente feliz, na maior parte dos casos, mas, assim, o CPC, nos seus artigos 319 e 320, já oferece um guia muito detalhado de como deveriam os advogados preparar uma petição inicial, ainda mais em matéria previdenciária, e, através, então, de uma adequada confecção
dessa petição inicial, juntando os documentos que são indispensáveis à propositura da ação, fosse viabilizado, né, no momento da realização da perícia, todos os dados importantes para que a perícia, então, pudesse ser a mais fidedigna possível, porque muitas vezes o cidadão, quando vai ser periciado, como são pessoas muito humildes, né, na verdade, elas muitas vezes não sabem o que é importante, elas ficam nervosas, elas não prestam todas as informações que estão relevantes, né? E às vezes as conclusões do perito elas não vão ser as mais felizes, justamente por essa dificuldade de comunicação do segurado com o perito e uma falta de compreensão, né, do perito em relação à realidade laboral específica do cidadão. Mas então, inclusive por conta dessa situação, é que nós vamos encontrar a necessidade, né, da edição de uma lei que alterou a Lei 8.203 de 1991, que essa sim eu considero que foi muito feliz, né, porque acabou dando um guia mais específico para os advogados em relação justamente às ações que buscam benefício por incapacidade, né, o que, na minha leitura, já está produzindo frutos positivos, né? Na medida que, em alguns casos, nós tínhamos alguns escritórios aí que despejavam ações buscando benefício por incapacidade que causavam sério prejuízo para as pessoas que realmente tinham direito, né? Então, essa lei, que foi a Lei 14.331, na minha opinião, ela foi muito feliz, como a gente vai ver, né? Bem, mas vejam que a prova pericial, que pode ser um exame, uma vistoria ou uma avaliação, né, o juiz pode sim indeferir a realização dessa perícia, né, quando a prova dos fatos não depender desse exame técnico, quando for desnecessária em vista de outras provas que já foram produzidas, ou mesmo a verificação for impraticável. Tá? Isso dispõe o artigo 464. Então, é por isso que é uma responsabilidade, né, do advogado, ainda mais no âmbito dos juizados especiais federais, quando ele ingressa com uma ação previdenciária, que ele não faça simplesmente, como vocês já devem ter visto, né, aquilo que o pessoal aprendia quando na cadeira de prática processual civil, né, como é que era o fecho da petição inicial? Dizia assim, fulano de tal protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a documental, a testemunhal e a pericial. O que o advogado está dizendo? Está dizendo coisa nenhuma, né? Porque, em verdade, ele teria que postular especificamente a prova que ele precisa naquele processo dentro de uma narrativa circunstanciada, né? Olha, a vida laboral do cidadão, ela foi desenvolvida dessa maneira, né? Ele não conseguiu comprovar perante o INSS os fatos X, Y e Z, então por isso que ele precisa das provas A, B e C para provar os fatos X, Y e Z. É isso que seria uma petição inicial adequada, né? Mas que, infelizmente, com grande frequência, não acontecia. Então, quando era feita uma postulação desse jaez, uma postulação completamente genérica, nós vamos encontrar indeferimentos, porque, claro, o juiz, né, ele é dotado de poderes instrutórios, então, muito embora a demanda, né, ela se inicie pelo princípio, né, de que a parte é que deve, para que o juiz possa manter a sua imparcialidade, a parte é que deve provocar o Poder Judiciário de forma justificada, e o juiz, em princípio, né, ele deveria ficar adstrito à provocação da parte, né, mas ele tem a possibilidade de, com base nos seus poderes instrutórios, determinar a realização das provas que ele entenda convenientes. Mas isso vai depender muito do perfil do magistrado. Alguns magistrados tomam maior iniciativa probatória, outros porque se sentem, né, vamos dizer assim, inibidos para não perder a sua imparcialidade, acabam dizendo o seguinte, olha, eu aplico o CPC, o artigo 373, inciso 1º. O autor é que tem, né, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Se ele não conseguir comprovar, né, eu vou julgar improcedente aplicando o artigo 373, inciso 1º do CPC. Né? Mas vejam, então, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, né, entende que, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na mesma linha, né, de que pode, sim, o Poder Judiciário indeferir aquelas provas que não sejam justificadas de forma devida, e isso não vai acarretar um cerceamento de defesa, né? Não só pelo fato de ter havido esse indeferimento. Isso é muito comum, a gente observa em ações que buscam benefício por incapacidade,
né? E por isso que eu digo que foi benéfica, como a gente vai ver aqui a Lei 14.331. O que acontece? A parte, às vezes, ingressa com um pedido de benefício por incapacidade, né, fazendo uma determinada queixa em relação a certa patologia, né? Aí havia, quando ela procura o advogado, né, havia a realização de um pedido agora na petição inicial, em que se busca a concessão de um benefício de auxílio-doença, antigo, né, auxílio por incapacidade temporária, dizendo o seguinte: fulano de tal se encontra doente, né, e quando ele postulou benefício na esfera administrativa, ele foi indevidamente indeferido pelo INSS. Então, olha só. Quando o juiz do juizado olha para isso aqui, ele não sabe o que fazer, né? Porque não sabe qual foi a causa do indeferimento, né? Não sabe qual era a patologia que afligia o cidadão, não sabe qual é a profissão do trabalhador, porque, veja, quando a gente fala em incapacidade, a incapacidade é sempre uma relação, né, da impossibilidade de você exercer determinadas atividades, determinados gestos laborais que são inerentes à tua atividade habitual. Então, se eu não sei qual é a doença, não se confunde com incapacidade. Eu não sei qual é a tua atividade habitual, eu não sei por que o médico do INSS indeferiu, né? Então, é uma postulação em tese, estão jogando todo o ônus para o Poder Judiciário e depois é o Poder Judiciário que é ruim. Aí o juiz, então, designa, até porque às vezes você não sabe qual é a queixa da parte, né? Designa um clínico geral, aí o clínico geral vai lá, não atesta a existência da incapacidade, aí a parte vem agora, né? Depois e pede a realização de uma segunda perícia em recurso, juntando um novo atestado. Então, veja, não há falar em cerceamento de defesa, né, quando a conclusão da perícia não atende às expectativas da parte, ainda mais quando nós não sabemos, né, qual era efetivamente a natureza, né, da moléstia e também quais eram as limitações acarretadas por essa moléstia em relação à atividade habitual do segurado. Bom, e sem contar que às vezes se juntam novos documentos, né, em sede de recurso. Olha só, no âmbito do juizado especial, é interessante, porque a Lei 10.259, de 2001, ela, justamente porque tem a possibilidade do cidadão ele fazer o pedido, né, sem advogado, então, óbvio, para o juiz poder julgar, se o cidadão fez uma atermação, né, ou seja, ele fez um pedido lá no setor de atendimento ao público da Vara da Justiça Federal, foi colocado num termo, por isso a termação, né? Ele postulou sem advogado, então ele não juntou nada, então a lei está dizendo o quê? Que deve a administração pública, quando contesta, trazer o procedimento administrativo, né? Agora, por óbvio, se ele atua assistido por advogado, o advogado, né, não poderia jamais ingressar com uma ação, né, até porque às vezes o segurado, quando ele procura o advogado, ele não conta toda a verdade, né, não conta toda a história, né? Então, às vezes ele pode até ter direito, mas assim, da forma como a situação é encaminhada, ele vai acabar não conseguindo esclarecer realmente o que aconteceu, né? E muda a sua versão 2, 3 vezes e aí perde toda a credibilidade, né? Bom, mas assim, o ideal seria, né, justamente que, por ocasião da petição inicial, fossem juntados todos os documentos que o cidadão possui, né? Mas o CPC admite, né, que sejam juntados novos documentos, embora faça uma distinção, né? Quando destinados a provar fatos ocorridos depois dos articulados, ou seja, depois da inicial ou depois da contestação, que seria o momento oportuno, né? Ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então, vejam aqui, né? O Superior Tribunal de Justiça, em relação a isso, o Superior Tribunal de Justiça, ele é bem bonzinho, né? O STJ, ele acaba admitindo, né, a juntada, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação e desde que a parte não haja de má-fé. É claro que sempre para a gente reconhecer que alguém está agindo de má-fé é bastante difícil e cabe a quem alega que o outro está de má-fé fazer a sua comprovação, né? Eu trago aqui alguns exemplos para vocês acompanharem comigo, né? Aqui, por exemplo, o TRF da 4ª Região se deparou com uma situação em que o INSS, e isso é um outro problema, né? Nós temos, às vezes, um trabalho também protocolar por parte da administração, que se junta a uma contestação genérica, né,
aí, por conta da contestação genérica, a sentença é de procedência, de primeiro grau, e aí no recurso vem o INSS e traz elementos que são relevantes, realmente, que deveriam ter sido examinados, né? Mas eram fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito ao autor, que era ônus, portanto, né, do réu ter apresentado tempestivamente essa argumentação. E que até poderiam, em verdade, elidir o direito ao benefício, né? No caso específico aqui, nós sabemos que quando alguém alega que é segurado especial em regime de economia familiar, você não pode utilizar os documentos que estão em nome do arrimo de família quando o arrimo de família exerce atividade urbana que descaracteriza sua condição de segurado especial. Ok, né? Mas vejam, o INSS só trouxe isso em sede de recurso, né? Bom, aí o que entendeu nesse caso o TRF da Quarta Região? Entendeu, né, que essa prova deveria acompanhar a contestação, né? E, portanto, a sua juntada posterior, ela não seria admitida nesse caso, né? Porque esses documentos já estavam de posse do INSS, que tinha todas essas informações, inclusive, né, dentro do processo administrativo, e que simplesmente não trouxe essas informações e que, portanto, né, não admitiu a juntada desses novos documentos. Agora, já um outro caso aqui, ó, que o TRF admitiu, né? A parte não juntou, né, essa documentação, né, no momento em que ela ajuizou a ação, né, trouxe outros documentos médicos, aqui era uma ação que se buscava benefício por incapacidade, né, e o TRF da Quarta Região acabou admitindo a juntada desses documentos, nesse caso aqui, em uma decisão da relatoria do desembargador Paulo Afonso, né, porque entendeu que, neste caso, justamente como o juiz tem poderes instrutórios, né, ele poderia de ofício ter determinado que esses elementos viessem para o processo, né, e, por consequência, nesse caso aqui, admitiu o seu uso para fins de concessão do benefício previdenciário que era solicitado. Prova emprestada. Tá? Aqui trago um outro caso interessante aqui. Se tratava de busca de um benefício por incapacidade, né, no qual a parte autora, pelo fato de ter sofrido um acidente, né, de trânsito e ter recebido a indenização do seguro DPVAT, ela então traz aos autos o laudo pericial, né, que foi realizado para a concessão desse seguro DPVAT. Agora, sempre lembrando, quando a gente fala em prova emprestada, o que é a prova emprestada? Prova emprestada é aquela prova que foi produzida em outro processo, que abrange uma das partes, né, mas que o seu uso em processo diverso contra outra parte que não participou, né, de quando aquela prova foi produzida, somente é admitido se for assegurado o devido contraditório. Ou seja, a parte ela tem que ter sido, né, tem que ter tido a possibilidade de se manifestar a respeito dessa prova. Tá? Então, aqui no caso, essa prova emprestada, né, ela não prevaleceu, né, até porque foi realizada uma prova pericial específica, né, e os critérios aferidos para a constatação da incapacidade para fins de pagamento do DPVAT não são os mesmos critérios, né, para fins de verificação da existência da incapacidade de caráter duradouro, né, seja temporário ou definitivo, para concessão de um auxílio-doença ou de uma aposentadoria por incapacidade permanente, ou auxílio-doença agora auxílio por incapacidade temporária, ou mesmo para concessão do auxílio-acidente. Os critérios não são exatamente os mesmos, embora, né, quando você cogita da questão do seguro DPVAT para o auxílio-acidente, exista uma maior proximidade, evidentemente, mas só que às vezes você tem que levar em consideração, né, que quando o cidadão sofreu aquele acidente de trânsito, por exemplo, né, a sua profissão habitual não foi impactada pelo acidente. Né? Então, por isso que não necessariamente essa prova ela vai ser acolhida, né, quando se busca um benefício por incapacidade. Tá? Então, observem aqui no que decidiu o TRF da Quarta Região. Tá? A prova emprestada, conquanto admitida, não necessariamente deve prevalecer em detrimento da prova pericial produzida em juízo. O laudo pericial relativo ao pagamento da indenização DPVAT constitui-se mais um elemento hábil a embasar a convicção judicial
Seu teor, no entanto, não desconstitui as conclusões da prova técnica produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Né? Também, com relação, por exemplo, à busca de um benefício de aposentadoria especial, né, ou de aposentadoria por tempo de contribuição, no qual o cidadão alega ter laborado debaixo de condições especiais, muitas vezes se alega, né, a possibilidade do uso, né, de uma prova emprestada, né? Mas, de novo, uma prova emprestada é aquela que foi produzida em um outro processo, né? Não vamos confundir com relação ao uso, por exemplo, né, de laudos que foram realizados, né, em empresas similares, certo? Quando a empresa que o segurado trabalhou na época oportuna não existe mais. Tá? Então, não é a mesma coisa. Bom, mas, via de regra, claro que se você tem um documento, um laudo pericial específico, né, que embasou a confecção do PPP, esse laudo técnico de condições ambientais específico da empresa do cidadão, né, você só pode cogitar de utilizar um laudo similar se você, evidentemente, não tem o laudo da própria empresa, né? E também se você não tem a possibilidade de produzir uma prova pericial na empresa que o segurado trabalha atualmente, porque essa empresa está extinta, né? Certo? Bom, mas se você vai utilizar um laudo por similaridade de uma outra empresa, é ônus do segurado demonstrar, né, ele tem o ônus argumentativo de demonstrar o quê? Primeiro que o laudo que ele está trazendo da empresa similar, ele efetivamente possui condições, né, que eram análogas às condições nas quais trabalhava o segurado e que as funções que o segurado desempenhava na empresa, que hoje não existe mais, eram funções que foram avaliadas, né, dentro daquele laudo da empresa similar. Claro que nessa situação, muitas vezes, vai ser imprescindível não só trazer o laudo da empresa similar, mas inclusive a realização de prova testemunhal. Então a gente encontra, às vezes, né, um preconceito por parte dos magistrados que não admitem a realização de prova testemunhal quando você está buscando a concessão, né, de benefício de aposentadoria programada, no qual há um período em que o cidadão elaborou debaixo de condições especiais. Então, veja, você não vai comprovar as condições especiais com base na prova testemunhal, não. Tá? Quem vai dizer se efetivamente existia as condições especiais é a prova técnica, mas muitas vezes o que você precisa é que a prova testemunhal descreva como o segurado realizava as suas atividades. Então, nesse caso, entendo eu que eventualmente pode haver sim cerceamento de defesa, né, quando não se admite a realização da prova testemunhal em ações em que está se buscando a comprovação de tempo especial. Tá? Nesse sentido aqui, ó, trago uma decisão do TRF da 4ª Região aqui, né, da relatoria da desembargadora Eliana Pajani Marinho, né, para a comprovação da especialidade do tempo de serviço prestado à empresa extinta, a utilização de prova prestada exige a demonstração da finalidade da empresa congênere. O ônus da parte requerente, a quem compete comprovar o ramo da atividade, o porte da empresa, as condições ambientais e a existência, na paradigma, de idêntica função a desempenhada pelo segurado. E aí, a função do segurado, muitas vezes, vai ser imprescindível que você tenha aqui prova testemunhal. Bom, acredito que a nossa vida, né, enquanto julgadores, seja de turma recursal ou de turma do tribunal, né, magistrados e servidores, vai ficar mais fácil, né, já está ficando mais fácil com os frutos produzidos, né, pela Lei 14.331. Né? Olha só, essa lei introduziu o artigo 129A. Né? Então, assim, tudo que está aqui no artigo 129A já deveria ser automaticamente extraído do artigo 319 do CPC. Né? Mas o problema é que os operadores do direito não levavam isso em consideração. Volto a dizer,
Claro que tem excelentes advogados que fazem um trabalho criterioso, né, extremamente técnico, que merecem elogio, mas com grande frequência a gente vê, né, esse pessoal que trabalha no atacadão, né? Então aí você tinha lá essas ações que não diziam qual era a doença que o cidadão tinha, né, e nem as limitações que ela impunha ao cidadão. Fulano de tal, né, fez o seu requerimento administrativo que foi indevidamente indeferido pelo INSS. Atualmente, o segurado está doente, incapaz, né, de obter os recursos necessários para a sua subsistência pelo seu trabalho e, por isso, né, merece a concessão do benefício previdenciário, revertendo-se a injusta decisão proferida pela administração. O que a gente tem aqui? Né? Tem um discurso completamente vazio. A gente não sabe nada. Né? Então, por isso que esse artigo 129A é um guia pedagógico, né, para os nossos queridos advogados. Deve haver uma descrição clara da doença e das limitações que ela impõe, indicar qual atividade, né, o cidadão está incapacitado hoje. Essa alínea C, que possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida, é um pouco mais complicado, né? Porque, assim, como é que o cidadão vai discutir a questão da análise técnica? Né? Então, claro, a gente pode dizer, isso é ônus do advogado, mas mesmo o advogado não tem formação, né? Necessariamente uma formação na área da medicina. Então, aqui, nós podemos dizer até, muito embora a petição inicial, né, ela deva trazer uma descrição, né, do pedido e da causa de pedir, né, ou seja, os fundamentos fáticos e jurídicos, mas com relação ao fundamento técnico, necessariamente, a gente não pode interpretar aqui com um excessivo rigor. Né? E aqui, olha só, esse item D, na verdade, a gente está invertendo um pouquinho a lógica tradicional, né? Porque caberia à parte ré, como a gente viu, a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Né? Então, assim, a eventual existência de litispendência ou coisa julgada é algo que deveria ser alegado em sede de contestação pela parte ré. Né? Mas, às vezes, como nós, volto a dizer, nós tínhamos alguns profissionais que não eram muito criteriosos, né? Simplesmente pegavam ali o nome do cidadão na petição inicial, pegavam a comprovação, já que é absolutamente imprescindível, né? A juntada da carta de indeferimento de benefício previdenciário, pegava aquela carta de indeferimento ali, juntava. E aí o que acontecia? Né? Quando o INSS ia contestar, o INSS dizia, olha, em preliminar, a coisa é julgada. Porque já essa ação, né, às vezes o que acontecia? Ele entrava, às vezes, com a primeira ação lá no GF, e a segunda, ele depois ingressava, né, quando a competência delegada tinha uma maior flexibilidade, não tinha essa exigência de 70 quilômetros, ele então ajuizava a ação na cidade que ele era domiciliado lá e vinha para o TRF. Então, essas informações, às vezes, né, não chegavam tempestivamente, né, para o julgador de primeiro grau. Né? Às vezes, só depois que ele julgava procedente é que vinha uma informação, né, do INSS em sede de recurso dizendo que havia ali uma questão de despendência ou de coisa julgada. Então, agora se exige, né, porque, claro, pode acontecer. O cidadão entrou com uma primeira ação buscando benefício por incapacidade, essa ação foi julgado improcedente, e agora ele está ingressando com uma outra ação decorrente de um outro requerimento, mas agora é uma outra patologia. Tá? Então, você tem uma nova causa de pedir. Então, não tem problema, não existiria, nesse caso, a coisa julgada. Tá? Mas vejam que hoje a lei ela traz esse ônus para o segurado. Tá? E no artigo 320, existe ali expressamente, vejam, não precisaria, né? Que nós temos inclusive o tema 350, né? Do STF, dizendo que é imprescindível o prévio requerimento na esfera administrativa, mas aqui diz, então, a comprovação do indeferimento do benefício ou a sua não prorrogação. Então, também aquela discussão que nós tínhamos, que foi julgado recentemente pela TNU, e que, inclusive, o TRF tinha um entendimento diferente, né? O TRF tinha um entendimento de que, majoritariamente, não era imprescindível o pedido de prorrogação, ou seja, entendia o TRF que se o benefício era cessado sem que o cidadão tivesse feito o seu pedido de prorrogação, tá?
o entendimento de grande parte dos magistrados, né, por isso que tinha o dissenso, era no sentido de que quando o INSS negou o benefício, né, ou quando concedeu o auxílio-doença por um prazo de 120 dias, ele já estava negando, né, a concessão do benefício por um prazo maior. Então, o cidadão não precisaria necessariamente fazer o pedido de prorrogação para haver o indeferimento para poder ingressar com a sua ação. Mas agora a lei está dizendo que precisa, né? A lei está dizendo que é fundamental a comprovação do indeferimento ou da sua não prorrogação, quando for o caso, tá? Ou ainda a comprovação do acidente de qualquer natureza. Isso é importante porque a gente saber a competência, né, se vai ser da Justiça Comum ou da Justiça Federal, e a documentação médica, né, que ele dispuser, porque, evidentemente, que fica muito mais fácil, né, para uma perícia mais adequada se é juntado, por exemplo, o prontuário, né, médico do cidadão. Claro que, às vezes, o segurado faz questão de não juntar o prontuário, porque aí será possível perceber, por exemplo, que quando ele ficou incapaz, né, ele não ostentava a qualidade de segurado. Então, ele não quer fazer prova contra ele, né? Mas vejam que a lei, então, está exigindo que seja juntada a documentação que o cidadão dispuser e que tiver acessível, né, inclusive na via administrativa. Certo, pessoal? Dúvidas até aqui? A minha primeira dúvida é a seguinte: eu tenho uma inicial, ela não fala em ação anterior, tá? Ela está correndo nesse momento na competência delegada. Não fala que tinha uma ação anterior no GF que tinha sido julgada improcedente. Ali, como não fala em ação anterior, por óbvio, ele não fala em agravamento da doença. Agora vem a sentença, julga procedente. Só que no apelo, o INSS traz a ação anterior, mostra que ela foi improcedente, alega coisa julgada. Como se resolve isso? Nesse caso, nós temos que reconhecer a coisa julgada, né? Nesse caso, nós temos que reconhecer a coisa julgada. Então, deveria ter sido alegado pelo INSS? Deveria. Mas aqui vejam que a conduta da parte não foi uma conduta que foi a mais ética possível, vamos dizer assim, né? Porque ela deveria ter informado essa situação, porque ela poderia ter direito ao benefício? Poderia, em face do agravamento da situação, né? Agora, quando ela entrou com a primeira ação e foi feita a perícia, né, e o juiz julgou improcedente, né, a partir do momento que ela não recorreu ou recorreu e a decisão foi mantida, nós temos aí a coisa julgada, né? E a coisa julgada, então, ela tem que ser reconhecida nesse caso. E aí, para evitar esse tipo de situação que hoje a Lei 14.331 passou a exigir, né, que isso seja feito. E, inclusive, o juiz, então, quando controla a inicial, deveria, se for o caso, intimar a parte para emendar a inicial, né? Esclarecer essa situação. E, doutor, uma outra pergunta, a gente estava falando em prova emprestada, né? Vamos supor nos casos em que tudo começou na vara de acidente de trabalho, né? E aí lá na vara do acidente de trabalho teve um laudo médico e foi julgado improcedente por causa do problema do nexo causal. Mas a perita chegou a se manifestar antes de dizer que não tinha nexo causal com acidente de trabalho, ela afirmou que ele estava incapacitado. Aí vem para cá, tá? Ou melhor, ele agiu uma nova ação. E aí rola aqui na competência federal, o perito aqui diz que ele está capaz. Agora, o que eu faço? Tenho dois peritos, dois médicos, né? E aí lá era incapaz, aqui é capaz, né? Sou obrigada a fazer uma terceira perícia? Não, você não é obrigado. Você até pode fazer. Você até pode fazer, né? Mas você não é obrigada. Por quê? O juiz, se ele tem conclusões periciais que são divergentes, ele vai eleger uma dessas conclusões, né, de acordo com o que estiver melhor fundamentado com a sua experiência, ele vai, né, declinar por que motivo ele está acolhendo o laudo A ou o laudo B. Mas ele não precisa, ele pode, eventualmente, se ele fica numa situação de total indefinição, né, ele pode fazer uma nova perícia. Veja que, inclusive, o CPC, no artigo 480, né, ele admite a realização de uma nova perícia de ofício, o artigo 480, né? Quando ele diz que a matéria não tiver devidamente esclarecida, ele pode determinar a realização de uma nova perícia. Tá? Mas o problema é que agora essa lei dos
das perícias, ela passou a admitir a realização de 2 perícias, né? Uma perícia só em primeiro grau e passou a admitir a realização de uma segunda perícia justamente pela questão do custo, né? Ela limitou a realização uma perícia em primeiro grau e excepcionalmente 2. No teu caso, aí tu teria 3 perícias, né? Então, tu vai ter que justificar, se tu tomar essa decisão, que a situação ela não foi prevista na legislação, porque não se pensou em processo que poderia haver uma discussão com relação à competência acidentária ou não, né? Mas tu vai ter que fazer uma ginástica argumentativa para dizer por que você está determinando a realização de uma terceira perícia nesse caso. Entendi. E, doutor, uma coisa que não ficou clara também para mim, o senhor estava falando, então, hoje, a questão da prorrogação, né? Então, vem a DCB, ele é obrigado a pedir a prorrogação para configurar o interesse de agir? Sim, hoje por causa da lei. O artigo 129A, olha o artigo 129A da Lei 8.213. Tá legal. Obrigada, doutor. Tá? O inciso segundo, a linha A. Artigo 300, vai estar nesse material, né, que eu vou mandar para vocês, mas artigo 329, 129A, inciso segundo, a linha A. Certo. Porque não era, mas agora passou a ser obrigatório. Antes era, vamos dizer assim, era uma lógica do sistema. Por quê? Olha só, o INSS concede com uma data prevista, porque ele não tem estrutura para submeter todo mundo que faz uma perícia de entrada a uma perícia de saída. Né? Você tem uma perícia de entrada, a pessoa recebe, e se ela ficar boa, não tem por que fazer uma segunda perícia. Certo? Agora, se ela assim, eu não estou bem, eu preciso continuar recebendo, não tem problema, pede a prorrogação. O fato de você pedir, automaticamente, vai manter o teu benefício até o INSS fazer a perícia. Então, assim, só cessou porque você não pediu. Então, a lógica do sistema era de realmente tornar sem interesse de agir o ajuizamento da demanda quando a pessoa não pedisse a prorrogação. Só que agora, não só é a lógica do sistema, como agora é requisito legal também. Obrigada. Certo? De nada. Mais alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, uma última referência que eu vou fazer, a gente já passou da hora, tá? Não vou cansar vocês, mas assim, por que tem tanta diferença, às vezes, em compreensão com relação à perícia do INSS e a perícia que é feita pelo perito do juízo, né? Aqui nós temos uma diferença. Primeiro que o perito, né, do juízo, né, o perito do juízo, ele vai proceder uma investigação, né, com base nos critérios que foram estabelecidos pelo magistrado para conduzir a sua perícia. E o perito que vai realizar o laudo, né, por parte da autarquia previdenciária, né, ele é um perito que está acostumado a fazer aquele tipo de perícia, examinar os segurados diuturnamente. Né? E nós ainda temos uma diferença substancial entre o que as pessoas não entendem, às vezes perguntam assim, né? Como o meu médico me trata há 10 anos e diz que eu não posso trabalhar. Aí o perito do INSS me olhou 20 minutos e disse que eu estou capaz. Né? Então, assim, o que acontece aqui? Né? Enquanto o perito do INSS ele vai buscar verificar se existe ou não incapacidade quando ela começou, né? E a possibilidade de recuperação, o médico assistente do segurado, né? Ele está preocupado não só em verificar a existência da incapacidade, mas de prescrever o tratamento. Então, óbvio que para fazer um tratamento você tem que ter um diagnóstico. Certo? E assim, o perito do INSS, assim como o perito do juízo, eles não estão preocupados com o diagnóstico. Não é nem função deles. Então, assim, enquanto a relação do cidadão com o seu médico assistente é uma relação de confiança, a relação que existe entre o cidadão e o perito do INSS e o perito do juiz é uma relação de desconfiança. Né? Então, quando a gente entende essas diferenças, fica mais fácil. Às vezes, né, o que acontece? O médico do INSS diz que a pessoa está capaz, e o médico do juiz ratifica que está capaz, e o médico assistente diz que a pessoa está doente. Todos estão certos, porque a pessoa está doente, só que ela não está incapaz à luz do que determina a legislação previdenciária, porque ela pode exercer as suas atividades habituais.
Agora, claro que às vezes tem problemas, por quê? Porque o cidadão, ele, quando faz a perícia, né, ele não consegue explicar exatamente para o médico perito do INSS o que ele faz. Aí o médico olha a profissão que está anotada na CTPS e diz assim, não, você está capaz. Para isso você está capaz. Só que, às vezes, você tem uma empresa, 50 pessoas com a mesma descrição na CTPS que fazem coisas diferentes. E aí, para algumas atividades, efetivamente, o cidadão estaria incapaz, porque ele não conseguiria fazer aqueles gestos habituais. Então, onde que a gente vai ver isso? Muitas vezes uma forma, né, é você olhar o PPP. Então, o PPP é um documento importante porque ele serve não só para a concessão da aposentadoria especial, mas às vezes ele é definitivo, né, para auxiliar você a entender se a pessoa está incapaz ou não. Porque ele diz o que a pessoa faz no setor que ela trabalha. Que não necessariamente vai ser aquela primeira imagem que a gente tem olhando só para o que está registrado na CTPS.